Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten manifestou sua indignação com a prisão do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid, e com a omissão conivente do Senado, dizendo: Alexandre de Moraes não gostou de ver verdades sendo expostas por Mauro Cid e confirmou aquilo que Mauro Cid disse. Ele é a lei, ele é a Constituição, é ele que manda e desmanda. Nós temos no Brasil um governo de um homem e não das leis. O deputado disse, e por isso, por ser ele a lei, mandou de volta Mauro Cid para a cadeia. Até porque nada do que o Mauro Cid disse é novidade para quem tem 2 neurônios, para quem é inteligente, para quem acompanha, para quem vê a farsa que são os julgamentos, entre aspas, do atual Supremo Tribunal Federal. Todos que estão acompanhando sabem que os ministros que lá estão, inclusive os omissos, estão contribuindo para a ruptura do Estado de Direito no Brasil e para a perseguição de pessoas que, se tiverem qualquer tipo de crime cometido, não estão sendo submetidas ao devido processo legal. Aliás, não estão sequer tendo a garantia do foro normal. Estão sendo julgadas já por aqueles que se dizem, além de investigadores, são acusadores e também vítimas supostas. É um absurdo o que estamos vivendo no Brasil. Van Hatten apontou: a verdade é aquilo que eu tenho denunciado há muito tempo e continuo falando sem o menor medo de estar equivocado. O Supremo Tribunal Federal está tomando decisões ilegais, Alexandre de Moraes está exercendo o poder como ditador e o Senado nada faz. O deputado alertou que, embora seja necessário acordar para a realidade de que o Senado se omite e precisa ser renovado, é preciso tomar providências imediatas. Ele disse: é hora da gente acordar para essa realidade, acordar aqueles que ainda não despertaram. A gente precisa renovar o Senado, mas enquanto isso, é preciso também que na Câmara dos Deputados seja instalada a CPI do abuso de autoridade que propus. Vamos voltar à carga para que esta CPI seja instalada, que tenham início suas atividades e que esse drama que nós vivemos hoje no Brasil, essa ditadura que está se consolidando no país, não continue. E aqueles que estão sendo presos ilegalmente e inconstitucionalmente, sem respeito ao devido processo, sejam não apenas soltos, mas também os danos reparados. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, passando de mão em mão enquanto famílias e empresas sofrem com as consequências de ver sua renda confiscada dia após dia. Há mais de 32 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim,
A equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, pelo que a gente está vendo aí nas notícias, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não gostou de ver verdades sendo expostas por Mauro Cid e confirmou aquilo que Mauro Cid disse: ele é a lei, ele é a Constituição, é ele que manda e desmanda. Nós temos no Brasil um governo de um homem e não das leis, e por isso, por ser ele a lei, mandou de volta Mauro Cid agora para a cadeia. Até porque nada do que Mauro Cid disse é novidade para quem tem dois neurônios, para quem é inteligente, para quem acompanha, para quem vê a farsa que são os julgamentos, entre aspas, do atual Supremo Tribunal Federal. Todos que estão acompanhando sabem que os ministros que lá estão, inclusive os omissos, estão contribuindo para a ruptura do Estado de Direito do Brasil e para a perseguição de pessoas que, se tiverem qualquer tipo de crime cometido, não estão sendo submetidas ao devido processo legal. Aliás, não estão sequer tendo a garantia do foro normal. Estão sendo julgadas já por aqueles que se dizem, além de investigadores, são acusadores e também vítimas supostas. É um absurdo o que estamos vivendo no Brasil. A notícia é essa, para quem está entrando na live agora. Mauro Cid foi preso novamente, segundo se tem informações até o momento, por supostamente obstruir a justiça com os áudios que foram revelados. Mas a verdade é aquilo que eu tenho denunciado há muito tempo e continuo falando, sem o menor medo de estar equivocado. O Supremo Tribunal Federal está tomando decisões ilegais. Alexandre de Moraes está exercendo um poder como ditador e o Senado nada faz. O Senado da República, que é o foro em que deveria ser tratado o impeachment de ministros que descumprem a lei, que cometem crimes, que não fazem aquilo que a Constituição diz, o Senado continua omisso. O senador Rodrigo Pacheco e os demais senadores que não tratam desse tema não estão respeitando a Constituição brasileira. É hora de a gente acordar para essa realidade, acordar aqueles que ainda não despertaram. Nós precisa renovar de verdade o Senado, mas enquanto isso, é preciso também que na Câmara dos Deputados seja instalada a CPI do abuso de autoridade que propus. Nós vamos agora voltar a carga para que essa CPI seja instalada, que ela tenha o início das suas atividades e que este drama que nós vivemos hoje no Brasil, essa ditadura que se está consolidando no país, não continue, e aqueles que estão sendo presos ilegalmente, inconstitucionalmente, sem respeito ao devido processo, sejam não apenas soltos, mas também os danos reparados. Falei há pouco, essa semana, da Dona Iraci, que foi presa, professora
durante os atos do 8 de janeiro, a se proteger dentro do Palácio do Planalto, depois de, se eu não me engano, 8 meses solta, com diabetes, hipertiroidismo e outras doenças mais, voltou agora a ser condenada, aliás, agora passou a ser condenada a 14 anos de cadeia, ela tem 71 anos de idade. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil e podem contar comigo sempre para continuar fazendo pelo menos aquilo que eu posso fazer nesse momento, pelo menos até agora tenho conseguido fazer, ainda não me calaram, que é denunciar tudo isso e falar da minha absoluta revolta e do meu trabalho junto a colegas para que saiam da inércia deputados e senadores e façam também alguma coisa.